Capítulo 7. Consciência em desequilíbrio. Consoante as recomendações que havíamos recebido, aguardamos Dona Antonina no estreito recinto em que se processara o culto familiar. Agora conseguíamos reparar o ancião desencarnado com mais atenção, conservando integrais remanescentes da vida física. Abatido e trêmulo, parecia inquieto, dementado. Tentamos, debalde, uma aproximação. Não nos via. Lembrei ao meu companheiro que poderíamos densificar o nosso veículo pela concentração da vontade e apressamo-nos à providência. Em momentos breves, fornecendo a impressão de recém-chegados, atraímos-lhes o interesse. O velhinho precipitou-se para nós, exclamando: "São oficiais ou praças? Estão pró ou contra?" Aquele olhar esgazeado era efetivamente o de um louco. Hilário e eu trocamos impressões de curiosidade e espanto. E, antes que nos pronunciássemos, começou a chorar convulsivamente, acentuando: "Quem trouxe aqui a ideia de perdoar? Em que ponto me situaria na questão? Devo perdoar ou ser perdoado? Não entendo a necessidade de discussão em torno de um assunto como esse entre fraca mulher e 3 crianças. Comentários dessa natureza devem ser reservados para pessoas aflitas como eu, que trazem um vulcão no centro do crânio." Assim dizendo, alteraram-se-lhe as feições fisionômicas. Afigurou-se-nos mais distante da realidade, mais inconsciente. Gritando quase, continuou: "Tudo teria sido modificado se me houvessem facultado o encontro com o novo generalíssimo. Sua Alteza compreender-me-ia a situação. Era propósito do Marechal requisitar-me para seu serviço exclusivo. Entretanto, por influência do meu miserável perseguidor, sofri transferência injusta." Nosso inesperado amigo vasculhou com os olhos os recantos da sala, qual se temesse a presença de alguma testemunha invisível, e prosseguiu: "Ouçam, porém, o que lhes digo. Ele não somente pretendia afastar-me dos favores do Marechal doente, mas planejava furtar-me a mulher, Lola Ibarruri. Como não haveria de querê-la com a paixão que me inspirou? Porque teria eu de seguir para o fecho dos morros? O intento de me prejudicarem era evidente. Sem dúvida, fui constrangido a sair, mas não fui além de Taquaral. O general Polidoro não me abandonaria. Devia regressar a Luque, e regressei. O infame Esteves, contudo, agira sem descansar. Além de assaltar-me os direitos de enfermeiro no quartel-general, desviara a atenção de Lola. A famosa Lola não mais me pertencia. Entregara-se ao amigo desleal. Nossa pequena chácara de laranjeiras e nosso jardim estavam esquecidos. Quem disse que não me sacrifiquei na aquisição da encantadora casinha, por mim confiada à pérfida mulher? Durante um mês longo e terrível, suspirei pelo retorno aos carinhos dela. Quando tornei ao lar, naquela estrelada noite de maio, encontrei-a nos braços do traidor. Lola tentou desculpar-se, mas surpreendi-os juntos. Quis vingar-me de imediato, espetando-o com meu punhal. Todavia, as tropas deixariam a cidade daí a 3 dias, e o meu inimigo, que se esgueirara na sombra, ante a minha aproximação, deu-se pressa a viajar a serviço no rumo de Itaúguá. O ódio passou a dominar-me, enceguecendo-me. Encontrá-lo-ia em alguma parte, abraçá-lo-ia com a mesma cordialidade fingida com que me abraçara pela primeira vez e arrancar-lhe-ia a vida. Assim fiz. Aparentei ignorar a realidade e busquei-o, sorrindo, e sorrindo, envenenei-o. Creiam, contudo, que somente me abalancei a semelhante ato, porque ele era imprudente, libertino, cruel. Assassinar-me-ia se eu não tivesse o arrojo de liquidá-lo. Fez breve pausa e, em seguida, ajoelhando diante de nós, passou a clamar de novo em voz alta: "Oh, para mim, estou certo de que pratiquei a justiça, mas este homem realmente não me abandona. Lutei tanto, casei-me e organizei grande família. Devotei-me à religião, desfrutei os benefícios dos santos sacramentos e admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Entretanto, depois de retirar-me do corpo físico, sob a imposição da velhice e da enfermidade, longe de encontrar o céu que parece cada vez mais distante de mim,
Reconheço que este homem continua a perseguir-me por dentro. Faz muitos anos que me despedi dos ossos fatigados e perambulo, aflito e infeliz, carregando o inferno dentro de mim. A princípio, procurei o sepulcro na esperança de soerguer meus restos e, escondendo-me neles, esquecer. Compreendendo, porém, que meu desejo era de todo frustrado, fugi para sempre do lugar que me asila os despojos e devoro ruas e praças buscando autoridades que me socorram. Depois de passar as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas, continuou: ó senhores, por quem são? Ainda mesmo que o meu erro fosse tão clamoroso assim, tanto tempo de convívio com este monstro a fitar-me, imperturbável, não bastaria à expiação que me compete ao resgate? Se eu confessasse o crime e me demorasse por menos tempo no cárcere, não estaria redimido diante dos tribunais? Sentindo que algo nos caberia dizer, à guisa de consolo, afaguei-lhe a cabeça branca e falei, tentando ser gentil: acalme-se, meu irmão. Quem de nós não terá desacertado no caminho da vida? Sua dor não é única. Também nós trazemos o espírito pejado de aflitivas recordações. As lágrimas de desesperação desajudam a alma. Pelas citações que ouvíramos, percebi que o nosso interlocutor se reportava ao tempo da Guerra do Paraguai e, buscando penetrar o labirinto de suas palavras, que estabeleciam ligação do passado com o presente, indaguei: a que novo generalíssimo se refere? Ah, ignoram? E, dando-nos a ideia de quem vivia profundamente arraigado a particularidades do pretérito, aduziu: recordo-me com precisão. Sim, a proclamação dele era 16 de abril. O príncipe D. Gastão de Orleans era o novo comandante em chefe, mas muito me pesava o afastamento do marechal. Qual deles? Perguntei, reavivando-lhe a memória. O marechal Guilherme Xavier de Souza. Era meu amigo, meu protetor. Doente, cansado, precisava de mim. Contudo, afastaram-me dele. Esteves, o cão infiel. Nesse instante, porém, a voz extinguiu-se-lhe na garganta. Esbugalharam-se-lhe os olhos e, como se estivesse atenazado no íntimo por forças terríveis, insondáveis à nossa observação, começou a queixar-se, desesperado. Ah, não posso continuar. Ele, novamente ele, a crescer dentro de mim. Observa-me com asco e ainda lhe ouço as últimas palavras no estertor da morte. Não, não! Bradava ele, agora com evidentes sinais de angústia. Hei de libertar-me! Hei de libertar-me! Tenho fé! Comovidamente, acerquei-me do pobrezinho e considerei. Sim, meu amigo, a fé representa o milagroso salva-vidas de todos os náufragos. Você tem orado? Tem pedido a Jesus amparo e assistência? Sim, sim! E ainda não lhe chegou qualquer sinal de socorro celeste? O infortunado centralizou em mim o olhar inquieto e informou. Há alguns dias fui à Igreja do Rosário, recordando, como sempre, a visita que fiz até lá, na véspera de minha partida para a guerra, e tanto rezei que tive a felicidade de ver o marechal, que me apareceu, de súbito. Estava mais moço e incompreensivelmente refeito. Roguei-lhe proteção, ao que me respondeu, informando que o meu caso seria tomado em apreço, que eu descansasse, pois ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus que nunca nos desampara. E, exibindo um gesto de profundo abatimento, acrescentou: mas, até agora, não tive o menor sinal de renovação do caminho. Acariciei-lhe a nevada cabeça e considerei comovidamente. Esteja convencido, porém, de que a bondade de Jesus não nos faltará. Prometa ajudar-me, compadeça-se de mim, gritou o infeliz. De coração intimamente tocado por semelhante apelo, hipotequei-lhe a decisão de colaborar em sua paz e soerguimento. Quando o infortunado ancião procurava abraçar-me, Clarencio chegou, guiando a outra pupila que nos acompanharia na excursão. Simpática e humilde, após cumprimentar-nos, manteve-se à distância. O mentor, num átimo, compreendeu o que se passava. Vimo-lo concentrar-se por momentos, densificando-se para auxiliar com mais presteza. Saudado pelo velhinho, afagou-lhe a fronte e avisou-nos:
permanece dementado. A mente dele fixou-se em recordações que o obcecam. Mais experiente que nós outros, guardou-o nos braços com paternal carinho, conquistando-lhe a confiança, e inquiriu: que procura, meu irmão? Venho suplicar o socorro de Antonina, minha neta. É a única pessoa que se lembra de mim, com amor. Dentre os numerosos membros de minha família, só ela me oferece asilo na oração. E, porque reiniciasse as referências lamuriosas, o ministro colocou a destra sob a cabeça de nosso interlocutor, como a sondar-lhe o íntimo em minuciosa perquirição, e em seguida informou: temos aqui nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos, quando jovem foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai. Podemos conhecer o delito, em suas particularidades, na tela das recordações que o atormentam. É um domingo de festa em campanha, 11 de julho de 1869. A missa é celebrada em pleno campo por um frade capuchinho. O Conde D, com a luzida oficialidade do seu quartel-general, está presente. Nosso amigo, muito moço ainda, aparece no corpo da infantaria. Não se mostra, porém, interessado nas graves advertências do sacerdote, no ato religioso, nem no apelo ardente e patriótico do generalíssimo, que pronuncia brilhante e inspirada locução para os convidados. Fita, com impertinência, um companheiro recém-chegado de Itaúquá, enfermeiro em serviços especiais. É José Esteves, irrequieto brasileiro de olhos escuros e inteligentes, de garboso porte, com os seus 30 anos bem feitos. Partilha com o nosso amigo o afeto de linda mulher desquitada, que abandonou o marido e um filho pelo prazer da aventura. Pires, o irmão que observamos, inconformado com os favores da criatura amada para com o patrício que ele odeia, finge ignorar-lhe a situação e insinua-se maneiroso e gentil. Terminada a festa, convida Esteves para a refeição mais íntima e, juntos, comentam entusiásticos as noitadas do Rio, ansiosos pelo retorno às seduções da retaguarda. Esteves entrosa-se com as impressões de Leonardo, confia nele e conversa loquaz, até que o vingativo colega, na taverna improvisada, lhe oferece um copo de vinho com um veneno fatal. O companheiro bebe, experimenta estranhas vertigens e morre praquejando. O acontecimento é recebido com admiração. Um médico argentino é chamado a opinar e verifica o envenenamento. Contudo, as autoridades julgam o silêncio mais acertado. As tropas deveriam seguir rumo a Paraguari e o caso é encerrado sem maior investigação. Leonardo acompanha o exército para a vanguarda e tenta esquecer o ocorrido. Convive ainda com a requestada mulher por mais algum tempo, mas, de regresso à terra natal, desinteressa-se dela e casa-se no Brasil, deixando vários descendentes. Desencarna valetudinário, todavia, no leito de morte, reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior. Esquece quase todos os demais episódios da existência para centralizar-se apenas nesse. José Esteves já reencarnou, demorando-se agora em outros setores de luta, mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinado que se revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência que se considera culpada. Como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se, natural. Nesse instante, porém, Antonina, em seu veículo sutil, surgiu à porta da câmara em que seu corpo dormia, vindo ao nosso encontro.